Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o nervo trigêmeo parte 2, a respeito do gânglio pitérico-palatino. O gânglio pitérico-palatino é um pequeno gânglio que se localiza numa fossa chamada fossa pitérico-palatina. Esse gânglio ele vai dar origem ao nervo nasopalatino, ao nervo palatino, que por sua vez vai originar aqui o nervo palatino maior e os nervos palatinos menores. Então, esse nervo nasopalatino e o palatino maior, eles inervam toda a região lingual dos dentes superiores, ou seja, a gengiva, o periósteo e o osso alveolar. Esses nervos, eles são originários aqui, eles tomam origem aqui no gânglio pitérico-palatino. Esse gânglio, ele é anexado aqui ao nervo maxilar. Ele está localizado na fossa pitérico-palatina e dá origem ao nervo palatino e nasopalatino. Então está aqui o nervo palatino, é este aqui, e aqui o nervo nasopalatino. O nervo palatino, que é este aqui, dá origem aos nervos palatino maior e palatinos menores. O palatino maior vai em direção à região da maxila, dos dentes, e os menores vão inervar o palato mole. Então aqui numa figura maior, dá para a gente ver bem aqui o gânglio anexado ao nervo maxilar, dando origem aqui ao nervo nasopalatino e ao nervo palatino. O nervo palatino é todo esse nervo aqui. Ele percorre o canal palatino e se bifurca em palatino maior e palatinos menores. Nós temos aqui uma figura que mostra um crânio numa vista lateral. E aqui tem uma fissura, que é a fissura pitérigo-maxilar, formada pelo processo pterigoide do esfenoide e aqui pela face posterior da maxila. Então essa fissura nada mais é do que a porta de entrada para uma fossa. Lá dentro tem uma fossa formada pelo processo pterigoide, olha aqui, processo pterigoide do esfenoide, e pela lâmina vertical do osso palatino. Então esta fossa, ela aloja então o gânglio pitérico-palatino, que está aqui. Então o gânglio pitérico-palatino dentro da fossa pitérico-palatina. Esta abertura é a fissura pitérigo-maxilar. Então aqui nós temos uma figura bastante didática que mostra bem aqui o gânglio pitérico-palatino anexado ao nervo maxilar. E vejam aqui o nervo nasopalatino percorrendo a cavidade nasal, por isso é naso. Depois ele penetra aqui no forame incisivo e percorre um canal e ele emerge por um outro forame, também chamado forame incisivo, se espraiando aqui dentro da cavidade bucal, ali na região dos dentes anteriores, inervando então toda a mucosa, periósteo e osso alveolar por lingual. Aqui nós temos
o nervo palatino, que percorre o canal palatino, e aqui embaixo ele se bifurca aqui em palatino maior. Veja que esse pontilhado é que ele está penetrando dentro de um canal para emergir aqui na cavidade bucal pelo forame palatino maior, que é esse forame aqui. Então, o nervo palatino maior, ele vai inervar toda a parte lingual dos dentes posteriores, ou seja, a gengiva, o periósteo e o palato. Nossa figura aqui, nós temos aqui a papila incisiva, o local onde o nervo nasopalatino emerge pelo forame incisivo, e aqui o local do segundo molar superior, nós temos aqui o forame palatino maior. Então nós temos aqui o trajeto dos nervos nasopalatino e palatino maior. Então o nasopalatino, ele tem um trajeto descendente para frente, penetrando aqui no forame incisivo, canal incisivo, emergindo aqui no forame incisivo dentro da cavidade bucal, inervando aqui os dentes anteriores por lingual. O mesmo acontece com o nervo palatino maior, que se origina aqui do nervo palatino, percorre aqui um canal, emergindo aqui no forame palatino maior, inervando então toda a parte lingual de dentes posteriores, ou seja, o periósteo, a gengiva e o osso alveolar. É necessário que se diga que esses dois nervos, o nasopalatino e o palatino maior, não inerva dentes. Ele inerva apenas a região de mucosa, periósteo e osso alveolar por lingual. Essa figura aqui é para mostrar o forame incisivo, por onde passa aqui, olha, o nervo nasopalatino, passando aqui pelo forame incisivo. Então, esse forame aqui, na parte superior do palato, é este aqui. Novamente aqui o nervo nasopalatino, aqui o nasopalatino e aqui o palatino maior. Aqui nós temos as áreas de inervação do nervo nasopalatino, palatino maior e palatinos menores. Veja que o nasopalatino inerva aqui a região lingual dos dentes anteriores, o palatino maior inerva toda a região de dentes posteriores e os palatinos menores inervam então o palato mole. Lembrando que o nervo nasopalatino e o palatino maior inerva a lingual da região dos dentes superiores, somente a gengiva, o periósteo e o osso alveolar. Aqui é uma técnica da anestesia nasopalatina, mostrando que a agulha ela é inserida, a sua punção ela é feita ao lado da papila incisiva, nunca sobre a papila, porque ela é muito inervada e o paciente sente muita dor. Então, a punção da agulha deve ser sempre ao lado da papila incisiva, nunca em cima dela. Aqui é uma anestesia do nervo palatino maior. Vejam que é na altura aqui do segundo molar. Nós temos um sulco. Esse sulco aqui é o sulco palatino, por onde transita o nervo palatino maior e a artéria palatina maior. Se a gente apalpar essa região do palato, a gente vai verificar que essa mucosa ela é dura, bastante resistente.
E nesta altura aqui do segundo molar, nesta região, ela é bem macia. E é justamente o local de punção da agulha, que é onde se localiza aqui esse forame palatino maior e essa depressão. Por isso essa região ela é mais macia. Nessa figura então nós temos aqui todos os nervos que inervam a maxila. Os nervos alveolares, posterior, médio e anterior, o posterior proveniente do nervo maxilar, o médio do infraorbital e o anterior do infraorbital. Esses nervos inervam dentes, ou seja, a polpa dos dentes e toda a parte vestibular. Ao passo que o nervo nasopalatino e o palatino maior inerva a parte lingual. Com isto, nós podemos falar em extração de dentes, porque nós já vimos então os nervos nasopalatino e palatino maior. Antes, não podia, porque se eu aplicar só no nervo alveolar anterior ou médio ou posterior, o que vai acontecer? O paciente vai sentir dor na região lingual. Então agora sim, se eu extrair aqui, por exemplo, o segundo premolar superior, quais nervos eu vou anestesiar? Primeiro, o nervo do dente, que é o nervo alveolar superior médio. Com isso, eu estarei anestesiando a polpa deste dente e toda a parte vestibular desse dente. Ou seja, a gengiva por vestibular, o periósteo e o osso alveolar. E na parte interna, ou seja, por lingual, qual nervo eu vou anestesiar? O palatino maior, porque o palatino maior ele inerva todos os dentes posteriores, a parte lingual, ou seja, gengiva, periósteo e osso alveolar. Se eu for extrair aqui um dente anterior, um incisivo central, eu vou anestesiar o nervo do dente, que é o nervo alveolar superior anterior, e o nervo nasopalatino por lingual. No primeiro molar superior, nós não podemos esquecer que a sua raiz mesivestibular é inervada pelo nervo alveolar superior médio. Então, numa anestesia do primeiro molar superior, numa extração, por exemplo, eu vou ter que anestesiar primeiro a polpa desse dente. Então, eu vou anestesiar o nervo alveolar superior médio, que inerva a raiz mesivestibular do primeiro molar superior, e o nervo alveolar superior posterior, que vai inervar a raiz distovestibular e a lingual, e toda a área vestibular desse dente, a gengiva, o periósteo e o osso alveolar. Por lingual, como é um dente posterior, então eu vou anestesiar o nervo palatino maior. E aqui nós temos um resumo da inervação da maxila. Vejam aqui, nós temos em vermelho os ramos do nervo alveolar superior posterior, em azul do médio e em verde do anterior. Aqui por lingual eu tenho a inervação do nervo nasopalatino, aqui a inervação do nervo palatino maior, pegando de terceiro molar até o segundo premolar, toda a região lingual. E aqui em amarelo, os nervos palatinos menores que inervam o palato mole. Aqui em roxo, os ramos alveolares do anterior, médio e posterior, que inervam toda a região vestibular dos dentes superiores, ou seja, gengiva, periósteo e osso alveolar. E aqui a gente encerra então a maxila,
os nervos que vão inervar os dentes superiores e também toda a região lingual desses dentes. Na próxima aula nós vamos ver nervo trigêmeo, parte 3, onde nós vamos estudar o nervo mandibular, que é o terceiro ramo do nervo trigêmeo, que é o ramo misto, que tem uma raiz sensitiva e uma raiz motora.